Fala galera, meu nome é Thaleson e nesse vídeo a gente vai fazer 5 questõezinhas aqui do online, 5 questõezinhas, 5 questões que trabalham com conversão de dados para você entender na prática como é que você vai fazer essas conversões de dias, de tempo, de dinheiro e etc. Então vamos para cima que vai dar tudo certo. Vamos lá. Começar pela mais fácil, que é a idade em dias. Então vamos dar uma olhada aqui no exercício. Ele está falando o seguinte, que é para a gente pegar uma quantidade de dias e transformar essa quantidade de dias em dias, meses e anos. Sempre que a gente está fazendo uma conversão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer essa conversão em 2 passos. Um passo é transformar, anotar aqui, a gente vai transformar minha letra próxima, transformar na menor unidade, e depois a gente vai e transformando e voltando a partir da maior. Vamos voltar. O segundo passo é calcular a partir da maior. Calcular a partir da maior. Aí como é que vai funcionar? Nesse primeiro exercício, maior. Nesse primeiro exercício, ele já fornece para a gente na menor unidade possível. Então ele já dá na quantidade de dias. Então, nesse primeiro exercício, a gente já vai começar nesse segundo passo. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar essa quantidade de dias para calcular quantos anos tem nessas quantidades de dias. Aí a gente vai pegar a quantidade de anos e pegar o resto. E fazer a mesma coisa. Com isso que sobra, quantos meses eu tenho e quanto é o resto. Aí a gente vai descobrir a nossa resposta. Então vamos lá. Ele está dizendo que 400 dias equivale a um ano, a um mês e 5 dias. Como é que a gente acha essa resposta? Vamos colocar aqui do lado. Para achar essa resposta, a gente tem que pegar essa quantidade de dias totais, dividir pela quantidade de dias que tem em um ano, que é 365. Se a gente dividir, a gente vai ter o seguinte, estou ficando bem retinho. Aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ver que sobra 35, vem o 300, sobra não, que aqui dá 1, vem o 365 e sobra 35. Então, o que é que a gente tem nessa conta? Que a gente tem um ano completo dentro do 400 e sobra 300, e sobra 35 dias. Então a gente continua nosso cálculo a partir desse 35 que sobrou. A partir desse 35, eu dividindo por 30, que é quantos meses completos tem nesse 35 que sobrou. A gente vai ter 1, vem o 30 e sobra 5. Então, o que é que a gente tem? Que a partir do 400, colocar de outra cor, a partir do 400, a gente tem o seguinte, a partir do 400, a gente perguntou quantos anos completam no 400, dividindo por 365. A gente descobriu que tem um ano completo e sobra 35. E a gente pergunta, a partir desse 35, quantos meses completos tem? A gente descobre isso perguntando a divisão por 30. A divisão por 30 vai fornecer que tem um mês completo e sobra 5 dias, que é exatamente as nossas respostas: a quantidade de ano, quantidade de meses e quantidade de dias que sobra. E é exatamente isso que a gente vai escrever lá no Colab para a gente submeter. Então vamos lá. Estamos aqui, vamos para o Colab. A gente tem esse 400. Então eu vou pegar aqui o dias, vai ser igual input, input vem string,
a gente transforma para inteiro. Agora a gente vai fazer a conversão. Quantos anos tem? A quantidade de anos é igual à quantidade de dias por cento, não, dividido por 365. Esse dividido, se você colocar só uma barra, ele vai fazer a divisão normal. Então, vamos colocar aqui só uma barra só para você ver. Imprimir a quantidade de anos. Vamos lá, se eu colocar o 400, se eu coloco só uma barra, ele vai dar esse resultado aqui, que é a divisão completa. E se eu coloco duas barras, ele vai pegar só a parte inteira, que é só o que eu quero. Tem um dia completo. Beleza, e quanto é que sobra? Dias vai receber dias por 365. Aqui eu pego o resultado da divisão e o resto da divisão. Aí faço a mesma coisa. Só que dessa vez para calcular a quantidade de meses. Mês vai ser o dia, só que pelo 30. E o resultado final pelo 30 também. Então vamos imprimir a quantidade de anos, depois a quantidade de meses, depois a de dias. Meses, depois a de dias. Vamos lá, se eu pegar o 400, a gente tem 115. Beleza, tranquilo. Agora a única coisa que a gente tem que modificar é a nossa formatação para ficar igual aqui no Uri Online. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente coloca, a melhor forma é você copiar exatamente o que está lá. Você copia exatamente para não ter perigo de você colocar alguma coisa errada. Coloca um Fzinho aqui na frente para você poder colocar variáveis dentro da sua string. E essas variáveis vão ser apresentadas exatamente o valor dela lá. Então, vou colocar quantos anos eu tenho, quantos meses eu tenho e quantos dias eu tenho. Vamos fazer de novo, colocar o 400. Tenho exatamente como ele estava pedindo lá. Então, vamos submeter. Em Python 3.8, vamos para cima. Vamos testar. Está testando, está demorando bastante. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver. Demora bastante aqui esse julgamento. Enquanto está julgando, vamos só dar uma revisada lá, o que é que a gente fez. Essa primeira parte é esse primeiro passo, que é para saber quantos anos completos tem e o que sobra. E essa segunda parte é essa segunda divisão, que é para saber quantos meses completos tem no que sobra e quantos dias é que faltam. Vamos dar uma olhada e foi aceito. Nosso primeiro exercício. Quase não sai nosso primeiro exercício. Agora vamos para o nosso segundo exercício. Conversão de tempo. Vamos lá. Nesse conversão de tempo, de novo, ele vai já dar o tempo, a unidade, no menor possível, que é quantos segundos. E ele quer fazer a conversão em horas, minutos e segundos. Então, vamos lá para o nosso Open Board para a gente ir trabalhando aqui. Vamos lá, vamos subir. Vamos lá, vamos continuar. A gente viu que tem dois passos, né, que a gente tem que seguir para fazer a conversão. Transformar no menor, na menor unidade e depois fazer a conversão a partir da maior. Então, primeira coisa é descobrir quantos segundos é que tem em uma hora e quantos segundos é que tem em um minuto. Então, vamos lá. Um minuto, colocar um minuto. A gente sabe que equivale a 60 segundos, certo? 60 segundos. A gente sabe que em uma hora equivale a 60 minutos. Aí a pergunta que não quer calar é: quanto equivale uma hora em segundos? Na hora que você está fazendo esses exercícios, cara,
Uma vantagem que você tem que usar, é que você está com o computador. Então, não precisa você estar calculando esses valores na mão, basta você mandar o computador calcular. Então, o que é que a gente tem? Se uma hora vale 60 minutos e cada minuto vale 60 segundos, eu sei que uma hora vai ter 60 minutos vezes 60 segundos. Eu posso deixar desse jeito mesmo. É só escrever exatamente isso lá no computador que ele vai saber calcular para a gente. Só que se você quiser primeiro calcular aí na mão, para você ver quanto é, você vai ver que dá 3.600 segundos. Então você pode fazer, tanto deixar os 60 vezes 60, que eu acho que é melhor, que você tem que tentar fazer o mínimo de cálculo possível, o computador que faz. E como é que a gente vai agora saber nossa resposta? Vamos lá. Vamos pegar esse 556. Como é que a gente vai descobrir? O primeiro passo é pegar o 556 e dividir pela quantidade de horas, que equivale a esses segundos, que é 3.600. Quando a gente dividir isso, você vai ver que vai dar 0, menos 0, e sobra 556. O que é que significa isso? E dentro de 556 eu tenho 0 horas e sobrou essa quantidade de segundos. Vamos continuar e fazer a mesma coisa agora para a quantidade de minutos, né? Quantos minutos é que eu tenho? Eu tenho 60 segundos em cada minuto. Então, fazendo essa divisão, você vai ver que isso aqui vai dar 9. Dando 9, dá 540. E vai sobrar 16, certo? Acredito que é isso mesmo, exatamente. Sobrou 16. O que é que significa isso? Que dentro de 556 segundos, eu tenho 9, né? 90 não. Tenho 9. Apagar esse negócio. Tenho 9 minutos e sobra mais 16 segundos. E é exatamente a mesma coisa do exercício anterior que a gente fez, certo? Então a gente vai ter que fazer essas duas coisas para fazer a conversão. Só muda esse valor que a gente vai utilizar, que é quanto equivale hora, quanto equivale horas em quantidade de segundos e quanto equivale os minutos em quantidade de segundos. Então vamos lá. Vamos aqui para o Colab. Basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, mas vou escrever aqui novamente. Vamos pegar quantidade de segundos, vai receber um int input, ok? Depois a gente vai fazer essa conversão para a quantidade de horas. Sempre você vai fazer essa conversão para o maior. Então a quantidade de horas vai receber essa quantidade de segundos dividido, divisão inteira, por 60 vezes 60. Ok. Então primeiro ele vai calcular 60 vezes 60 para saber quantas horas, quantos minutos, quantos segundos tem em uma hora e fazer essa divisão. Depois eu coloco para os segundos receber o resto da divisão. Segundos vai receber o resto da divisão de 60 vezes 60. E fazer exatamente a mesma coisa agora para calcular os minutos. Minutos. Só que eu só tenho 60 segundos em um minuto. 60 segundos. E agora a gente imprime a nossa resposta. Ele está querendo essa resposta. A melhor forma para a gente estar imprimindo aqui no Python ProUri é utilizar o string f, que a gente coloca um f antes da string e substitui os valores pelas variáveis que a gente quer colocar lá entre chaves. Então, primeiro é ano, depois é minutos e depois é segundos. Ok, vamos testar. Vamos testar com esse
primeiro valor. E a gente tem que deu algo errado, certo? O que é que deu errado? Porque coloquei anos. Anos é da questão anterior, é horas. Vamos lá, que é o que ele está calculando aqui. Então vamos lá, fazer o mesmo teste, deu certo, 0,916. Vamos testar esse último. E deu exatamente a resposta lá que ele queria. Vamos mandar aqui 3,8, vamos para cima. Está julgando, vamos ver o que é que vai acontecer. Está julgando, vamos lá. De novo, fazer nossa revisãozinha, o que é que a gente fez. Primeiro, a gente calculou quantas horas completas tem nos segundos que ele deu. Pegou o resto. Calculou quantos minutos completos tem nesse resto. Pegou de novo o resto e imprimiu nossa resposta. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Até agora nada. E isso que a gente fez é exatamente igual a essas duas divisões que a gente fez. Beleza, beleza, beleza. Vamos dar uma olhada. O que é que ele vai fornecer para a gente como resposta? Acredito que está certo. Acredito que está certo, certo, certo. Demora demais, demora demais. Vamos atualizar a página aqui, ver se... Não, atualizar não, vou esperar. Vamos lá, vamos lá. Pela madrugada, demora muito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, será que teve um bug? Vamos atualizar aqui, ver se muda alguma coisa. Não, ainda tá julgando. Nosso exercíciozinho aqui. Esse vídeo, a maior parte vai ser esse julgamento, viu? Ah, emoção, anterior deu certo. E foi aceito. Show de bola. Um bocado de coisa papocando aqui. Vamos para o próximo exercício. Vamos para cédulas. Vamos para cédulas. Ele vai ter o seguinte. Aqui nesse próximo exercício, ele vai fornecer uma quantidade de centavos. E ele quer uma quantidade de reais, quer dizer. E ele quer que você converta esse reais em notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 e etc. Então, como é que você vai fazer isso? Mesma coisa que a gente acabou de fazer nos dois exercícios anteriores. Você vai pegar a quantidade menor, menor unidade, e sair convertendo a partir da maior. Então você faz exatamente o que a gente fez nos últimos dois exercícios, só que agora pegando 100, 50, 20, 10, 5 e 2. Então vamos lá. Vamos direto aqui para o Colab que a gente vai estar repetindo a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Então eu vou ter a quantidade de notas 1, colocar notas 001. Quantidade de notas 1 vai receber. Coloca mais para cima aí, vai, você está vendo a legenda. Então input, pegou a quantidade de notas de 0,1. Ok. Agora eu tenho que calcular de cima para baixo. Então, a primeira coisa é calcular notas de 100. Nota de 100 é a nota de 0,1 dividido por 100. E depois a notas de 0,1 vai receber o resto da divisão. Nota 001 por 100. Eu faço exatamente a mesma coisa para colocar até um comentário. 100. Aí depois a gente faz exatamente a mesma coisa para os 50. Depois a gente faz exatamente a mesma coisa para o 20. Depois para o 10. Depois para o 5. Depois para o 2. E o 1 a gente já vai ter aqui na nossa resposta. Vamos lá. Notas de 100, fizemos. Nota de 50, chamar de 0,50.
Depois a gente calcula o de 20, 0,20. Depois a gente vai calcular o de 10. Depois a gente vai calcular o de 5, 0,05. Depois a gente vai calcular o de 2. Para calcular o de 20, a gente vai utilizar a divisão, o resto da divisão 20. O de 50 é o 50. O de 10 é o de 10. O 5 é 5. O 2 é 2. E agora o que a gente tem que fazer é a impressão dessas células. Então vamos lá. Vamos imprimir tudo que está aqui. Primeira coisa, ele quer que você imprima o inicial, certo? O que você leu. Então, logo na hora que eu receber, eu vou logo imprimir essas notas 001, porque na hora que eu estou fazendo esse cálculo, essa nota 001 vai mudar e eu não vou saber mais o inicial. Então, vamos lá. Ok. Vamos imprimir, começando de cima para baixo, a nota de 100. E a gente já viu que a melhor forma aqui do online é utilizar a funçãozinha f de string, a string f, e no lugar do valor, imprimir a sua variável, nota 100. E vamos fazer a mesma coisa para os 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Vamos lá. 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Notas de 50, notas de 20, notas de 10, notas de 5, colocar um pouco mais para cima, acho que fica melhor de ver. Notas de 002, nota 001 e vamos testar. Vamos testar, colocar esse valor estranho e vamos ver o que é que vai acontecer. E deu exatamente a resposta aqui para a gente. Vamos submeter. Peguei esse exercício aqui, meu código ficou um pouco grande. Copiei, colei, submeti, enviei. E show de bola. Vamos para mais umas cédulas. A gente viu aqui que a gente fez exatamente a mesma coisa dos dois exercícios anteriores, só que com mais valores, né? Nos outros exercícios era só para converter segundo para hora e minuto, e aqui a gente vai converter o de 1 para 100, 50, 20, 10, 5, 2 e assim por diante. Teria como a gente automatizar isso utilizando vetores e laço de repetição, mas vou ficar dessa forma, porque eu não sei até que ponto você já estudou, e normalmente se você está procurando ajuda para resolver esse exercício, você teoricamente, muito possivelmente, não viu vetores nem lá repetição. Então vamos ficar só nessa estrutura sequencial e vamos ver nossa resposta. Cédula. Vamos para mais uma. Cédula, cédula, cédula. Legal. Vamos ver como é que tá. Se vai dar tudo certo, se não vai. Se vai dar tudo certo, se não vai. Sempre demora demais, né? Então, enquanto tá rodando, vamos dar uma revisada no nosso código. O que é que está fazendo, por exemplo, se a gente pegar esse 500, né? 500. 500 e pouco. Primeira coisa, eu vou ver quantas notas de 100 completa tem nesse valor que eu recebi. Aí pego quantas completas e o resto. Aí depois, quantas notas de 50 tem no resto. Aí eu pego e calculo o resto de novo. E assim por diante, até chegar na menor possível. Vamos esperar com calma. É o que está demorando mais é esse julgamento, né? Se eu tiver se eu tiver errado, ter que corrigir lá e passar por isso de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para mais um exercício. Mais um julgamento.
3.8, pelo amor de, vamos atualizar aqui. Tarará. Pelo amor de, e foi aceito. Muito bem. Vamos para o próximo exercício, tempo de jogo. Tempo de jogo, mesmo esquema. Só que aqui, como é que a gente vai fazer? Para resolver esse exercício, tempo de jogo, ele não fornece para a gente a menor unidade. Ele não fornece para a gente a menor unidade. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fornecer uma hora que começou, uma hora que terminou o jogo. E a gente vai ter que primeiro calcular quanto é que esse jogo durou. Então, o que é que a gente vai fazer? Ele diz que a quantidade mínima é 1 e a quantidade máxima é 24. Se o jogo começou em um horário menor que o que ele terminou, é simples. É só a gente pegar a diferença, né? Se começou 2 horas e terminou 16, a diferença é 14. Mas se for o contrário, significa que eu comecei num horário 16 de um dia, 4 horas de um dia, e terminei 2 horas do outro. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Open board e vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma cor e vamos começar com esse 16 e 2. 16, não, pega esse 2 e 16 primeiro. Comecei 2 horas, terminei 16. Qual é o tempo? É só a diferença. Diferença que é igual ao 16 menos o 2, que é o 14. Beleza. Se não for a diferença, no caso, se for o contrário, comecei a 16 e terminei a 2. Nesse caso, o que é que a gente vai ter? Se eu calcular a diferença, a gente vai ter a diferença igual a menos 14. Opa, menos 14 é a diferença que a gente vai ter. Como é que a gente pode calcular essa diferença? Para saber quantos dias é que tem. Basta eu somar 24 nesse resultado que eu tive. Se eu somar 24 nesse resultado que eu tive, mais 24, a gente vai ter o 10 positivo, que é exatamente quanto durou o jogo. Como é que eu posso entender essa soma desse 24? Eu dei um número negativo na minha diferença. Quando eu dei um número negativo ou zero, porque o jogo também não pode durar 0 segundos. Por exemplo, nesse caso aqui que ele deu. Comecei no 0 e terminei no 0. Significa o quê? Que eu comecei no 0 de um dia e terminei no 0 do outro dia. E se a gente lembrar dos exercícios anteriores, em que eu vou estar transformando sempre na menor unidade de tempo possível para depois fazer a conversão, se a gente estivesse transformando essa quantidade de hora em uma hora absoluta, o que é que a gente tem? Se a gente estivesse comparando essa hora para a quantidade de horas para algum momento bem no passado, o que é que a gente ia ter? Que o segundo momento, ele é o segundo momento de um outro dia. Então, se a gente pensar na conversão de tempo, esse outro dia, a gente já vai ter passado 24 horas a mais. Então, o que é que a gente vai ter? Então, para a gente calcular corretamente, se a gente estiver pensando em um outro dia, seria a gente estar no lugar desse 2, na verdade, ser 2 mais 24. Então, seria 16 menos 2 mais 24. 2 mais 24, que seria do próximo dia. Isso vai ser igual a 16 menos 26, que é igual ao 10.
Beleza? Então é isso que a gente vai fazer lá no nosso Google Colab para a gente resolver esse exercício. Você tem que estar pensando nessa conversão para você conseguir entender por que você vai somar 24 na sua resposta. Então vamos para cá. Agora a gente está no nosso quarto exercício. Nosso quarto exercício, a gente vai resolver mais uma conversão de tempo, em que ele vai dar dois valores. Então vamos lá. Aqui no Python, se ele vai fornecer dois valores, se você usar o input, ele vai ter um string. Se você utilizar um input split, você vai ter um vetor de strings. Então, se a gente colocar aqui entrada para receber isso e imprimir ela, a gente vai ter o seguinte. Vamos só pegar esse valor e a gente imprimir essa entrada, a gente vai ter um vetor de strings. Para a gente conseguir transformar em dois valores, que no caso vai ser início e fim, a gente pode fazer essa atribuição dessa forma, em que cada valor vai receber um, certo? Que é o início e o fim. O início vai receber o primeiro e o fim vai receber o segundo. Ok. Print início e print fim. Só que esse início e fim, eles são strings, do jeito que está aqui. Então, como é que eu faço a transformação? Ou eu coloco para cada um receber início, receber int início, ou eu utilizo a função map. O que é que a função map vai fazer? Ela vai pegar um vetor e aplicar uma função em cada um dos elementos desse vetor. A função eu passo primeiro e a função é a função int, que vai transformar cada um desses elementos desse vetor em um inteiro e fornecer para a gente. Então, na hora que eu testar, agora a gente tem início e fim em inteiros. Beleza. Agora vamos lá pegar esse tempo total. Tempo vai ser igual ao fim menos o início. Se eu imprimir, vou logo imprimir minha resposta para a gente ver que vai dar um número negativo. Print. De novo, imprimir aqui no URI, função F, substitui o valor pela variável que você quer que apareça lá. Então, opa, copiei errado, 16 de 2. Vai aparecer um número negativo. Ok. Como a gente viu os casos, né, que eu vou estar falando de um horário de fim no próximo dia, eu vou ter que somar mais 24, se esse for o caso. E como é que eu pergunto isso? Basta perguntar se o tempo ele é menor ou igual a zero, porque se o tempo for menor ou igual a zero, significa que o fim, na verdade, deveria ser do próximo dia. Então, eu vou aumentar mais 24 nesse meu tempo. Vamos lá. Tranquilo, deu 10 horas. Se eu colocar 0 e 0, colocar mais para cima, 0 e 0 vai dar 24 horas. E se for 2 e 16, a gente vai ter que durou 14 horas. Vamos mandar enviar. Então, esse enviar aqui é o que está demorando mais tempo, certo? Está demorando muito para compilar aqui. Compilar não, interpretar, né, pai? Para interpretar e julgar essa nossa resposta. Vamos lá, vamos lá. Vamos só dar a nossa revisada, que sempre aqui no nosso código. A gente leu a entrada. Na verdade vai dar erro, cara. Vai dar erro porque eu estou imprimindo esse negócio que não tem nada a ver. Eu imprimi outra coisa além da resposta. Então vamos logo mandar. Vamos logo mandar aqui de novo. Certo dessa vez, certo? E aqui no URI Online a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente imprimir alguma coisa que não é a resposta, ele vai dar errado. Então nesse primeiro aqui, eu mandei, certo?
esse print início e final, que era só um debugzinho para a gente saber o que é que estava fazendo. Se a gente mandar para o online, apesar da gente mandar a resposta certa, ele vai dizer que está errado, porque a resposta dele não contém esse início e fim. Então vamos já esperar o próximo. Beleza, o que é que a gente fez? Leu a entrada, calculou o tempo. Se o tempo é zero ou menor, significa que o fim, na verdade, eu estou falando de algo no outro dia. E se eu estou falando de algo no outro dia, eu tenho que aumentar mais 24 horas nesse tempo final, que é a mesma ideia da conversão que a gente fez nos exercícios anteriores. Vamos ver aqui. Tá julgando. Demora demais, cara. Demora demais. A fome já tá batendo. Muito tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá julgando. Demora demais, cara. Demora demais esse julgamento. Demora muito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está julgando. Vamos ver submissões ao vivo para saber se está julgando outra galera. Se o Uri caiu aqui. Tá uma fila gigantesca. Tá uma fila gigantesca, não para de gente enviar. E o Uri não consegue corrigir. Algumas pessoas estão sendo corrigidas aqui. Só que aparentemente deu erro aqui no Uri Online. Tá muito lento. Então não vamos esperar essa correção não. Vamos passar direto para o próximo exercício. Depois a gente vê. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é tempo do jogo em minutos. Esse tempo aqui a gente vai ter que trabalhar com o que a gente já viu nos exercícios anteriores. Então, se você está vendo só esse exercício aqui, se fosse você dar uma olhada nos exercícios anteriores, em que a gente vai transformar tudo para o menor, fazer a conversão e mostrar aqui para a gente. Então, vamos lá. Nesse exercício, ele vai dar hora em minuto, hora em minuto. E ele diz que a duração mínima é 1 minuto e duração máxima de 24 horas. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, copiar do exercício anterior para ser mais rápido para a gente resolver. E, na verdade, a gente vai ter o seguinte: hora inicial, minuto inicial, hora final, minuto final. Então, vamos substituir para hora inicial, hora final, minuto final. Ok, como é que a gente vai fazer a conversão? A gente vai converter tudo para minuto inicial. Então, minuto inicial vai receber a hora final multiplicado por quantos minutos tem uma hora, que é 60. E fazer a mesma coisa com um minuto. Pegar o minuto final, vai ser hora final, vezes os 60. Agora a gente vai fazer a conversão. Nosso tempo vai ser igual ao minuto final menos o minuto inicial. Se por um acaso esse tempo for menor ou igual a zero, significa que esse minuto final é, na verdade, de outro dia. Então ele vai aumentar 24 horas vezes quantos minutos tem cada hora, que é 60 minutos. Quando a gente faz isso, a gente tem o tempo total em minutos. Então vamos lá. Tempo total em minutos. A gente vai ter o seguinte. Em que o tempo vai ser igual a hora, tempo, a hora vai ser igual a esse tempo em minutos, né? Dividido por a quantidade de horas, de minutos que tem em uma hora.
e a quantidade de minutos vai ser igual a esse tempo por 160 minutos. Então vamos pegar o final aqui. Ok. Quantas horas a gente tem? A gente tem no H. Quantos minutos a gente tem? A gente tem no minutos. Vamos testar. Vamos testar, pegar esse primeiro. 2 horas e 2 minutos, exatamente o que está aqui. Esse segundo, 0 horas e 59 minutos, que é exatamente o que está aqui. Vamos enviar também. Enviar. Aparentemente está bugado, não está dando muito certo. Aqui nessa submissão anterior, a gente viu que realmente imprimindo esse print a mais deu erro. Falta a gente esperar a nossa submissão correta aqui, que a gente enviou do tempo do jogo. Acabamos de mandar tempo do jogo em minutos e utilizando basicamente a mesma ideia de conversão de tempo. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Todos esses exercícios que a gente fez utilizando a ideia de conversão. Então, revisar aqui novamente para fazer essa conversão. O que você faz sempre é pensar nisso. Você vai pensar nesses dois passos, que é transformar na menor unidade e depois converter a partir da maior. Então, você transforma tudo na menor unidade e depois vai transformando de volta a partir da maior. E no caso desse tempo de jogo e tempo de jogo em minutos, o detalhe que a gente tem é que também tivemos que utilizar esse if para saber se o segundo tempo está sendo relacionado com o dia posterior ao dia que a gente está. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, manda um comentário aí. Se eu lhe ajudei de alguma forma, manda um like. E até a próxima. Valeu e paz. Até mais.